E não adiantou polêmica, processo, o anime acabou a segunda temporada e continuou impecável. Mas não sem deixar a gente com um final extremamente revoltante. Foi revoltante sim, eu vou comentar sobre isso junto com as minhas opiniões sobre a segunda temporada de Dandadan. A gente não teve dessa vez Dandaday oficial aqui no canal, mas encerro com um Dandaday os meus comentários gerais sobre essa temporada, que foi marcada por muitas coisas inusitadas, não é mesmo? Uma música incrível que de repente foi processo lá no Japão, e mais uma vez as pessoas reverberando várias cenas impactantes e, por que não, engraçadas desse anime, que não entrega apenas comédia, mas algumas das melhores cenas de ação de todos os últimos animes lançados, e também, é claro, uma excelente trilha sonora, personagens cativantes e uma história que só vai, ó, crescendo. Oi, você que já tá nesse canal há muito tempo ou pessoa nova, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Fique por aqui, deixe o seu like para ajudar com que esse vídeo seja compartilhado cada vez mais e, por favor, deixe seu comentário e engaje. Comente bola dourada, porque afinal, começamos e terminamos e continuamos em busca da super bola dourada em Dandadan. Não esqueça de se inscrever para acompanhar novos vídeos desse e de outros animes e mangás por aqui e bora lá! Segunda temporada de Dandadan e terceira já foi oficialmente confirmada. Studio Science Saru confirmou que já está em produção, então em breve ou em algum momento já teremos o retorno de Dandadan para nossa felicidade. Um anime que fez muito sucesso na sua primeira temporada e que chamou a atenção especialmente pelo seu jeito curioso, comunicação, aquela linguagem suja para muitos, o que internamente na animação também é uma piada, porque as pessoas estão constantemente falando de bola dourada e de coisas de duplo sentido, e quem tá de fora pensa, nossa, piadas sujas o tempo todo. Isso inclusive foi um dos últimos plots dessa temporada. Só que a gente abriu tudo falando sobre o Evil Eye, aquela entidade que estava dentro, ou yokai que estava dentro do Didi, um personagem extremamente carismático, engraçado, que entrou para esse grupo no final da temporada anterior e que, assim como nessa, né, terminou do nada, no início do problema na casa dele, que estava atacando vários médiuns, e todo esse plot do Evil Eye abriu a temporada de uma maneira extremamente grandiosa. Não só o anime provou que eles continuam trazendo uma animação impecável, mas também a história do Evil Eye, né, do Olho Maligno, não é apenas mitologicamente ou em lutas épica, mas também dramática. É uma criança que ela foi sacrificada, que ela estava presa antes disso, que olhava para o mundo externo, para outras crianças, e tudo que queria era brincar. E da sua amargura, de tudo que viu, de tudo que não pôde viver, surgiu esse yokai que, apesar de ser extremamente forte e maligno, ele também é inocente, ingênuo, tal como uma criança. E o Olho Maligno, ele precisou ser controlado durante grande parte da temporada. A gente teve, inclusive, logo após toda a história da cidade, do minhocão, do verme que estava lá embaixo, no retorno pro templo, pra casa da avó da Momo, a gente teve a cena de tentativa de exorcismo, que foi aí que a gente teve o show da banda fictícia inspirada numa banda que existe no Japão, que tocou uma música que era extremamente semelhante a uma música que existe dessa banda japonesa, e aí que veio todo o rolo do processo. Tem vídeo aqui no canal explicando essa polêmica, mas foi de novo um episódio belíssimo. Como que eles conseguiram fazer um show, uma música, e fazer desse um dos melhores e mais icônicos momentos de toda a temporada, mas não o único momento musical sensacional que a gente teve. O exorcismo não aconteceu, eles precisaram ficar esse tempo conduzindo a forma de controlar o olho maligno dentro do Didi, porque o Didi, inclusive, ele sentia o que o yokai, ou a essência daquela criança, sentia. Essa vontade de brincar, essa vontade de experimentar, de viver, apesar desse intuito natural do yokai de quero matar todos os seres humanos. Por ele ter sido como humano, como criança, sacrificado, preso, esquecido, ele odeia toda a humanidade, como se todos os seres humanos fossem ruins. E aí teve esse negócio de água fria desperta, água quente comprime, e o Didi tentando controlar bastante ali a sua própria força mediúnica, que é muito grande, para ele tentar dominar o olho maligno, e toda vez que ele surgia, todo mundo desesperado, destruía a casa e não sei o que. Foi um relevante período da temporada girando em torno disso, mas não apenas. Porque por causa desse
plot, a gente teve também um momento paralelo em que o Okarun precisou, ele teve a vontade de ser cada vez mais forte para ajudar o Didi, para proteger os outros, para ser mais útil, e nessa vontade de treinar ele foi levado pela velha Turbo para a escola, a Aira acabou indo junto e tivemos de novo mais um dos destaques da temporada, que foi o episódio de treinamento junto com música clássica. Beethoven e outros músicos, e toda a batalha que aconteceu durante esse teste para o Okarun entrar num ritmo e utilizar melhor as capacidades que ele tem agora da velha Turbo. E que episódio sensacional! Não apenas em ritmo, que seguia muito bem todas as notas musicais, o próprio pentagrama musical ganhando vida e determinando o ritmo dos personagens durante aquela animação. Gente, que coisa linda, linda! Science Saru, por exemplo, diferente do que a gente vê numa animação estilo Ufotable Demon Slayer, ele traz uma eficácia de animação com uma proposta estética totalmente única. Porque artisticamente falando, o que eles trazem em Dandadan, que olha, olhando de longe, poxa, é um mangá de comédia, com uma certa ação. Nossa, eles transformam isso numa obra-prima que se comunica com você nos planos e sequências mais simples até aqueles que viram de repente algo complexo, semanticamente ricos, que falam com você nas cores, nos traços, nos enquadramentos, nas deformações propositais dos personagens. É uma delícia assistir Dandadan e presenciar esse estilo de animação tão icônico que certamente faz com que esse seja um dos animes mais bem feitos, de novo, dos últimos tempos. E aí que a gente volta, né, nessa temporada, finalmente pro negócio da Bola Dourada. Antes disso, claro, eles precisaram reconstruir a casa, o templo da avó da Momo, e aí eles usaram a nano skin que veio junto daquele... não lembro o nome, gente, o ET que parece um caranguejo ou alguma coisa do tipo, um crustáceo. E foi o episódio com referência a Minecraft, que, curiosidade pra vocês, nunca tinha jogado, exceto ano passado. Então, quando eu vi referência a Minecraft, dos bloquinhos que vão construindo, eu falei, olha, gente, agora eu entendi, é tudo Minecraft ali. E o humor de que o cara que ninguém entendia, o ser extraterrestre que foi pra ajudar, na verdade, ele tava pé da vida porque ele apanhou assim que ele chegou e ele fica tentando destruir tudo durante o episódio. Que humor, assim, único, impecável que a gente tem em Dandadan. Não é só o humor das bolas, das coisas sexuais, que eu sei que viram memes, que a dublagem eleva, assim, a 1000 patamares e a galera adora, que as pessoas ficam constrangidas porque é nesse momento que tua mãe e tua avó vão entrar na sala. Não é só isso que Dandadan faz. Dandadan é aquele humor que te pega desprevenido. É no contratempo da frase que tá indo pra um lado e de repente te pega pro outro. Te faz rir nos momentos mais inexplicáveis, inesperados de todos. No diálogo, sim, explícito muitas vezes, ou simplesmente no personagem que tá quebrando tudo ali no canto e ninguém tá falando sobre isso, mas ele tá lá e você tá rindo porque é ridículo. Mas um ridículo muito bom. E aí, quando eles reconstroem esse templo e você acha que vai ser só um episódio de, sei lá, transição, o negócio do humor, a referência a Minecraft, de repente você vê que isso é fundamental pro último desafio da temporada, que é o grande kaijuzão, né? O Gojira, basicamente o Godzilla. Aliás, não foi só a banda X-Japan que deu toda a polêmica, que Dandadan fez referência nessa temporada. Minha gata gosta de participar sempre que eu tô gravando, é um negócio, né, Luluzita? É referência a Gundam, é referência ao personagem cantarolando a abertura de um outro anime. Por isso, inclusive, que a polêmica toda que aconteceu eu achei uma pena, porque a grande essência de Dandadan, desde o mangá, é fazer referências explícitas a várias obras da cultura pop, a pessoas da cultura pop. Caramba, o próprio personagem protagonista, ele tem um nome de um ator que existiu no Japão que era muito popular. Aliás, isso me lembra que o final dessa história teve um grande gancho com o começo, que foi genial, mas a gente chega lá. O pessoal descobre que a bola dourada estava viralizando na internet, uma bola dourada flutuando pelos espaços, e então, quando eles vão investigar, a gente tem também a inserção do nada nos últimos episódios de mais um personagem que a gente descobre que ele estava sempre por ali, a gente só não notou. Quinta, aquele personagem que era o esquecido, que sofria bullying na sala de aula, poderia ser uma versão, inclusive, do Okarun, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com o nosso protagonista. E ele, inclusive, olhava pro Okarun
se enxergava nele, porque o Okarun também gostava de coisas diferentes, de OVNIs, também era sacaneado, e de repente, do nada, ele começa a falar, sair e ter um negocinho ali com uma das meninas mais bonitas da escola. E ele começa a chamar a atenção de todos, e qual era o segredo dele? O segredo eram as piadas sujas sobre bolas douradas, e ele acha que esse é o segredo, ele tenta falar umas coisas ali sujas e todo mundo acha estranho, porque afinal não era bem isso. E para além do humor, inesperadamente, ele segue os dois para procurar ali o Godira e acaba sendo importantíssimo para a batalha final. Porque o Godzilla, o kaiju estranho ali, ele basicamente, além de ficar transparente, invisível, ele consegue virar um super bichão e eles precisam, é claro, de um robozão para conseguir vencê-lo. E todos entram nesse robozão, não apenas Okarun e Momo, mas Zaira e o próprio Evil Eye. Que, aliás, eu tinha esquecido disso, gente. Tivemos os momentos maravilhosos que o Didi finalmente conseguiu voltar para a vida real porque Okarun fez um acordo com o Olho Maligno de que se ele quer lutar com o Okarun, né, na forma poderosa, porque é um desafio para ele só vai lutar nas terças-feiras. E apenas com ele, sem atacar mais qualquer outra pessoa. E na sua ingenuidade, apesar de força, o Olho Maligno aceita. E assim o Didi tem a permissão de ir pra escola, e o Didi vai pra escola, mas o Olho Maligno surge quando ele quer. Quando ele prova ali um suquinho, uma coisa agradável e tal, ele simplesmente aparece e o Didi começa a se transformar, né, se comportar de uma maneira grotesca para todos os outros. Pensem que as outras pessoas não estão vendo o yokai incorporado. É o Didi falando de massacrar todas as pessoas ao seu redor. De novo, que humor lindo, que maravilhoso, que adição incrível no grupo ter o Olho Maligno de repente no meio deles. E aí, voltando, o Quinta, na luta final, acaba sendo aquele que conduz o super robô Buda gigante que veio da ideia de usar o negócio do episódio de Minecraft, a Nano Skin. Vejam as ligações geniais que são feitas, porque aquela Nano Skin, ela se adapta à forma e ao desejo que você quiser. Ele pensou ali no robozão, todos eles dentro do robozão, tal como vários animes mecha, tal como os Gundam que ele amava, e ele começa a batalhar no meio da cidade com o kaiju. Você veja que Dandadan de repente virou um filme de kaiju, um anime de mecha. Dandadan é tudo, e é maravilhoso em tudo que faz. E a animação nesses momentos finais, nos 2 últimos episódios, foram de novo o ápice do que a gente pode ter de qualidade, de criatividade, de luzes, de explosões e de humor também. Da galera não se aguentando no cockpit, do enjoo que provavelmente surgiria de um negócio desse sem nenhum preparo. E Quinta não, Quin-chan estava muito preparado. Depois o Evil Eye e o Okarun sendo jogados pra fora, a luta acontecendo, o Quinta se dando bem, de repente apanhando um monte, até que as meninas também conseguem utilizar os próprios poderes através da Nano Skin, e aí sim, eles acabam vencendo o kaijuzão, o Godirão, esse monstro estranho que não era bem o que eles pensavam, a gente descobre também no final. E como nada pode ser apenas dramático, eles saem, é claro, de novo com um tom de humor, porque as pessoas estão vendo o robozão, aí eles pegam a Nano Skin e transformam numa espécie de OVNI com um braço pendurado, voltam pra casa da Momo, e lá as duas meninas enjoadíssimas, porque estavam dentro de um mecha, o Quinta não, e eu acho legal que eles comentem isso, porque isso nunca é falado nos animes de mecha, né? Como que você não enjoa de estar controlando um bicho gigantesco dentro de um cockpit sem nenhum preparo? Então, olha como eles também utilizam uma certa ironia, comédia, um humor para falar de outras obras que eles também estão homenageando. E aí os meninos que sobraram, né, o Olho Maligno e o próprio Okarun, eles acabam voltando para casa carregando o corpinho do kaijuzinho, que agora diminuiu, não antes de Okarun dar um Nikuman, um pãozinho bem quente pro Olho Maligno, que adora experimentar coisas gostosas, e o calor trouxe Didi de volta, e os 2 meninos foram levando o corpo do bichão pro templo. E lá, aí sim, a gente chega no ápice daquele momento do episódio que você fala, como que acaba assim? Como? Porque eles abrem o bicho, e o que tava dentro do bicho? Uma menina ET. Uma menina com as anteninhas toda bonitinha ali, e de repente, quando a Momo sai lá fora, o que ela descobre? A menina e o Okarun se beijando. E aí, gente, você acha que foi só um final com um gancho do beijo, da coisa, do momento impactante, do sofrimento da Momo? Não. Eles também trouxeram uma referência na animação clara à primeira temporada, ao primeiro episódio da primeira temporada. O final do primeiro episódio é quando a Momo e o Okarun, eles acabaram derrotando os alienígenas e
foi no momento também que ela descobriu que o Okarun tinha o nome do ator que ela é extremamente apaixonada. E quando ela descobre o nome dele neste episódio, voltem pra ver, gente, porque sério, a referência é clara. Dá um close nela, a cara de choque, a mesma mãozinha por aqui e o cabelo esvoaçando enquanto o close vai fechando o plano na sua cara. Só que nesse momento, no final, aconteceu a mesma coisa. Ela acabou explodindo a casa, as nanoskins, porque ela ficou abaladíssima de ver aquele seu amor beijando outra menina na sua frente e o plano faz o mesmo movimento, a mesma explosão de fundo. E qual o paralelo narrativo aqui, gente, porque isso é importante. Lá no primeiro episódio foi quando ela começou a despertar um interesse diferente, olhar diferente para o Okarun. Aqui, nesse momento, ela claramente percebeu que ela ama o Okarun. Um amor que foi também sutilmente sendo construído cada vez mais na segunda temporada e chega nesse ápice com uma frustração muito grande em que ela percebe, caramba, tá doendo. E eu amo esse cara que tá beijando essa menina donada. E quem é essa menina ET? E infelizmente o anime deixou um suspense pra próxima temporada, que pelo menos, gente, já tá confirmada em produção. Gente, eu amei a segunda temporada. Eu acho que, é claro, a primeira sempre tem o lado bom da novidade, das coisas que ainda não tínhamos visto, mas em apresentação de novos personagens, em novos plots, em ações, em criatividade, eu gosto mais proporcionalmente desta segunda temporada. Eu acho que alguns dos melhores episódios que a gente tem estão na segunda temporada e eu gostei muito da qualidade. Eu acho que Science Saru se supera cada vez mais. Esse é um estúdio que muitas vezes não é citado como de grandes animações, mas que ele não apenas faz coisas de novo com qualidade técnica, mas ele traz uma qualidade e inovação criativa, artística, que precisa ser mais valorizada. Então, Science Saru, muito obrigada por fazer com que Dandadan seja esta obra ainda mais maravilhosa do que era nas páginas do mangá, e eu espero que a terceira temporada venha logo, não demore tanto, quem sabe já no ano que vem, daqui um ano, nunca é tarde pra gente ter esperança. Assim que tivermos notícia, é claro, eu conto pra vocês aqui ou nas redes sociais, e não esqueça de aproveitar as promoções que temos na minha coleção de várias estampas em loja.com.br/Gabi-Xavier. Ainda tá com várias promoções de descontos em toda a coleção, mesmo sem usar cupom. É só clicar no link que vai estar também na descrição ou nos cards que aparecem as camisetas, e aí você vai pro site e aproveita diretamente lá as promoções. A gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos, então se inscreve para não perder. Tô muito feliz que vários de vocês, inclusive, têm se inscrito, então muito obrigada a você que perde um tempinho pequenininho para clicar nesse botão e não perder nenhum dos próximos vídeos que saem por aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!